Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Aloka Tarot Podcast. Bem-vindo. Avalie o Aloka Tarot Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. E se você tem vontade de estudar tarot ou de fazer uma consulta comigo, acesse o site alokatarot.com.br. E se você não tem vontade nem de estudar comigo e nem de se consultar comigo, mas gosta de ouvir o Aloka Tarot Podcast, apoie. Torne esse projeto possível e sustentável. Você pode fazer isso por Pix e contribuir com qualquer valor usando o e-mail alô@alokatarot.com.br. A recompensa é o podcast continuar existindo e com qualidade e periodicidade, comunicando aquilo que inspira o bem viver. Hoje recebo uma convidada especial, a Sara Amor, argentina, que mora no Brasil. Ela é tarotista e ilustradora. Tem 45 anos, é mulher trans e mãe de 2. Já segue aí no Instagram, @la.terror. Para quem não sabe, a capa do podcast que você vê aí na sua plataforma de streaming é criação dela. Bafo, né? E se você me acompanha lá no Instagram, já sabe também que ela criou o seu próprio tarô, a máquina de tarô de La Terror. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Vamos falar dele hoje também. Bem-vinda, La Terror! Tudo bem? Obrigado, Diego. Uma honra estar falando aqui com você. Oi, pessoal. Meu nome é Sara Amor. Espero que estejam bem. Boa noite, bom dia. Ou boa tarde. Ou boa tarde, exatamente. Eu já falei, mas repete aí pra gente. Como faz para acompanhar você nas redes sociais, fazer uma consulta, ou fazer seus cursos, ou adquirir seu deck de tarô? Para entrar em contato comigo, o melhor lugar é no Instagram mesmo, @la.terror. Tem um site também, laterror.com. E é lá que eu vou divulgando as leituras, os cursos e informações sobre o deck. Massa. Eu cheguei até você através do seu tarô. Eu não sei como, mas deve ter aparecido no feed. Foi amor à primeira vista. E cá estamos. Pra quem não sabe, a gente tá gravando na casa de Sara Amor. E eu quero começar por aí. Como o tarô chegou até você e como se deu essa relação a ponto de você criar seu próprio deck? Bom, acho que é certo dizer que o tarô chegou até mim, porque eu não estava procurando o tarô, senão que eu, durante muito tempo, estive procurando algum tipo de religiosidade ou contato com uma divindade ou algum tipo de espiritualidade. E acho que a insatisfação com esses temas na minha vida foi me levando num tipo de nomadismo esotérico, até que cheguei no tarô. E o tarô chegou, e aí eu achei que valia a pena indagar um pouco mais sobre isso. E aí você falou, vou criar um deck de tarô. Não, aí não falei vou criar um deck de tarô. Eu acho que tinha uma satisfação também com o que eu encontrei no tarô. Então o que eu encontrei no tarô era um reflexo de uma binariedade, de sistemas religiosos homofóbicos, de viagens do herói, sempre o herói, né? Aquela coisa arquetípica do herói. E aí eu senti a necessidade, ou pelo menos a abertura do tarô, para poder plasmar imageticamente uma outra história que também emulasse esse crescimento espiritual, mas com outra corporalidade, com uma outra visão, que chegasse um pouco mais perto dos nossos tempos. Enfim, acho que foi um lance de que o tarô se abriu para eu poder mexer nele, do jeito que eu achava que a religiosidade ou a espiritualidade deviam também falar. E você já era ilustradora antes. Você ilustrava o que antes? Eu ilustrava durante muito tempo flyers de festas, eu ilustrei capas de CDs de música, posters, ilustrava, fazia quadrinhos, mas nada que tivesse muito peso. Era mais uma coisa de freelancer, mas sempre ilustrei. Sim, é verdade. E quando foi criada a primeira versão da máquina de tarô? A primeira versão foi feita em 2018, na metade do ano mais ou menos, e eu fiz rapidamente, assim. Dá pra se dizer que em 14 dias eu tinha o maço pronto numa versão primeira, branco e preto. E as arcanas menores eram o estilo de Marceja,
ou Marselhês, né? Uhum. Que depois eu redesenhei para ficar um pouco mais parecido com o da Pixie. Que é a Pamela. Que é a Pamela, que é como eu chamo ela, Pamela Pixie Coleman Smith. O deck tem algumas modificações, como você mesma disse, e muita referência à cultura pop. Com certeza. Vamos começar pelas modificações, que eu acho mais polêmico e gosto. Cada naipe tem um nome diferente do que a gente encontra nos clássicos, né? Que seriam espadas, copas, paus e ouros. Uhum. No seu tarô, na máquina de tarô, não. São outros nomes, os naipes. Quais são e por quê? Tem uma substituição elementar na máquina de tarô que serve como jogo interpretativo dos elementos, né? Então, os bastos que tradicionalmente representam o fogo, mas isso também não é canônico, né? Vamos dizer assim, são representados pelas fichas. As fichas que são que começam o jogo. As fichas de fliperama, né? Porque as fichas são fichas de fliperama. As fichas começam o jogo como os bastos começam todo o trabalho. As bics emulam as espadas, que tradicionalmente é o ar. Então, E são as canetas Bics. são as canetas Bics, exato, que servem para a gente materializar ideias, né? A gente escreve com as canetas Bics, então as Bics são as espadas. Os ouros são substituídos pelos tempos, porque eu acho que tem uma relação direta entre o tempo e o espaço, e o tempo é dinheiro, enfim, umas coisas que estão aí na nossa época. E por último, as copas, que são tradicionalmente as águas, são as tabas. E as tabas são um cigarrinho de maconha, que representam todas as drogas, porque eu acho que também o contato dessas águas, quando a gente toma substâncias que alteram a nossa percepção, a gente entra em contato com sentimentos e águas profundas, que é por aí que vai, mais ou menos. Eu acho que o que deve causar mais confusão são as fichas, né? Por lembrar as moedas de ouros. Sim, com certeza, porque normalmente o fogo ele é fálico, né? Sim. Os paus eles são fálicos. Exato. E eu achei que era legal brincar com um fogo circular, com alguma coisa que a parte iniciática não fosse esse falo, né? Que nem tudo começasse pelo falo, senão que por algo circular, que pode muito bem representar uma buceta, se você tomar desse jeito, ou um cu também pode ser, se estamos falando de corporalidade. Mas eu acho que a ideia de circularidade, ou de um fogo circular, eu gosto mais. Maravilhoso. Além da cultura pop e queer fortemente presente no seu tarô, o que mais te inspirou? Bom, a religião, como eu já disse antes, um pouco a psicologia também. Eu tinha lido Sally Nichols, A Viagem Jung e o Tarô, né, que ela escreve, que é muito interessante. A própria transição de gênero que eu estava vivendo naquele momento já há quase 6 anos também me serviu de inspiração. Em 2018. Em 2018, exato. Eu diria que também me inspirou a depressão, a raiva, a fúria. Você estava deprimida nesse período? Não tanto mais, mas eu já passei por depressões bastante pesadas na vida. E naquele momento eu sabia que eu precisava de um mecanismo para poder sair de um lugar semi-depressivo, né? Eu precisava fazer alguma coisa, e a arte sempre foi um tipo de terapia para mim. Então eu me debrucei sobre isso também como uma via de escape desse lugar depressivo. Eu acho que tem muita da teoria queer também colocado aí, como, não sei se você conhece Paul Preciado, que escreve Texto Junkie. Não conheço. Texto Junkie, ou Junkie, na verdade, em castelhano. Ele fala um pouco da maquinária identitária também. Eu acho que se a gente pega a Maga, por exemplo, que ela está brincando com uma máquina, aquela máquina é uma máquina de fliperama, de arcade, mas ao mesmo tempo também é uma máquina identitária. Ela joga com uma máquina identitária também. A máquina também tem disso, mas né, digamos que as tecnologias, as drogas, o sexo e a música gospel eu escrevi aqui. Música gospel? Que tipo? Música gospel essa brasileira ou música gospel aquela estadunidense? Não, eu acho que uma máquina dialoga muito com o imperialismo norte-americano e as manifestações norte-americanas também é a música gospel dos anos 50 e 60 dos Estados Unidos da América do Norte. Que demais. Ótima referência.
E como que foi esse captar, e eu vou chamar aqui também de incorporar e transformar em arte os arcanos do tarô? Porque eu imagino que, embora pareça muito similar com o que a gente já falou, tem muito a ver com absorver o que cada arcano é, eles te atravessam, e aí eles saem, Bai Saramor. Como que é isso? Porque assim, o tarô me atravessa e ele sai como um episódio do podcast, um vídeo que eu faço, um post que eu faço. Com você saiu não só curso ou leituras com você, saiu um deck inteiro. Sim. Fala mais disso. Eu acho que tem um processo que pode ser chamado de digestivo até, né? É um processo digestivo. A gente absorve realmente, a gente peneira ou toma as coisas que são válidas pra gente e a gente transforma aquilo interiormente em energia, ou transforma em gordura, ou né? Vai trabalhando as coisas. E eu acho que inclusive está plasmado dentro da máquina um pouco desse processo digestivo, do que seria também a gente engolir e ser engolidos por toda essa parafernália e maquinária estatal também, né, dessa viagem. Mas eu acho que a máquina também passou por um processo inconsciente de criação. Eu não acho que eu tenho completa noção do que eu estava desenhando naquele momento, porque foi muito rápido, num lugar de quase não pertenência, ou de não estar, né? De quase um lugar de não estar quando ele foi plasmada, quando a máquina foi plasmada a primeira vez. Então eu sempre gostei de dizer que algum tipo de papiça ali também me auxiliou a chegar nesse lugar. Não fui só eu, apesar de que eu levo o nome, né? E eu assino. Eu não sei se fui eu que fiz tudo, na verdade. Acho que inclusive é um processo digestivo de uma vida toda ali colocado. Então não sei se fui só eu que fiz. Isso envolve inconsciente, envolve uma galerinha aí. Total. Né? A gente pode falar de ancestralidade e muito mais. Sim, é uma galera grande que tá aí. Mas atravessa o teu corpo e sai através da tua arte, do teu domínio, da tua técnica, das tuas cores, né? Ou do teu preto e branco. E é muito legal, porque acho que quando o tarô ele passa por esse lugar, é quando a gente começa a se relacionar intimamente com ele. Eu falo bastante sobre isso aqui, por isso que eu fiz essa pergunta. Porque quando você sente os arcanos te atravessarem, putz, você virou brother deles. E aí vai ser muito difícil não manifestá-los. E eu acho que quem passou por isso sabe, vai concordar comigo e vai manifestar de alguma maneira. Ou vai virar tarotista, taromante, tarólogo, ou vai criar um podcast sobre tarô, ou vai criar um deck de tarô. Não passa batido quando o tarô te atravessa, porque ele é transformador. Sem dúvida. Em falar nisso, você acha que o processo te influenciou de alguma maneira? Ele te modificou? A Sara entrou nesse processo criativo de um jeito e saiu de outro? Eu acho que não foi imediato esse processo, mas eu acho que o tarô, a partir do momento que eu começo a tomar como meu, também como parte do meu processo, ele começou a organizar muitas coisas na minha vida, sim, sem dúvida. Mas eu acho que ele ainda transforma. Eu acho que não é um processo que termina, né? Eu não posso dizer, saí do tarô, o tarô saiu de mim já me transformou. Eu acho que ele continua me transformando. Cá estamos, né? Cá estamos. Né? Isso é reflexo de tudo isso que aconteceu. E eu também concordo com você. Eu acho que o tarô, ele não para nunca de causar essa transmutação na gente. E já que você foi bem provocativa na sua criação. Você acha? Eu acho que o seu inconsciente foi bem provocativo. Você acha? Nessa criação, você sentiu alguma resistência da comunidade tarológica ao seu trabalho, ao seu deck de tarô, ou ainda sente? Eu acho que é óbvio que tem a resistência. Eu nem ligo tanto para resistência. Eu gosto mais de quem acompanha. Eu prefiro ver quem acompanha, porque a resistência ela não é porque eu fiz alguma coisa. Tem muita gente que tem uma resistência intrínseca a qualquer coisa que fuja do que concebem como realidade, né? Então não é um problema
meu exatamente, nem do que eu fiz. Eu sei que eu provoquei e eu sou provocadora, mas eu acho que eu prefiro olhar quem acompanha do que quem resiste. Legal. Até porque, né, cada pessoa é livre para gostar ou não gostar da arte. Tô pensando ainda sobre essa provocação. E por que você acha que tem a resistência? Eu sei que você não quer olhar para a resistência, mas eu quero falar da resistência porque pode ser que isso ajude, pelo menos a quem está ouvindo a gente e que olha para o tarô com um certo tradicionalismo, a não olhar mais, a não ter essa resistência, sabe? A se permitir olhar de outros ângulos para o tarô. Eu acho nobre o que você está planteando. Eu acho nobre o teu questionamento, certo? Eu acho que isso não é trabalho meu. Eu acho que meu trabalho ele termina quando eu exponho as minhas ideias e dialogo com quem quer dialogar. O meu trabalho não é de terminar com uma resistência, porque eu acho que inclusive a gente faz parte de uma outra resistência, né? Onde tem também um monte de gente que quer ensinar a gente como deveriam ser as coisas, né? E como a gente deveria pensar, como a gente deveria agir ou deveria ser, né? Então, por ter passado por esse lugar onde somos resistência a outras coisas, não no mundo do tarô, né? Mas na vida, eu prefiro as alianças do que os haters, basicamente. Porque sempre vai ter haters. Não importa o que você faça, sempre vai ter gente que vai estar falando que aquilo lá não é o correto. Agora, para te dar um pouco o que você quer que eu fale, né? Eu acho que as pessoas deviam olhar com mais carinho para o tarô, né? Não como uma coisa que é estanque, senão como uma coisa que é movimento. A própria história do tarô é movimento, né? Então eu acho que se a gente pode olhar com carinho para essas pessoas que resistem ao movimento, é um pouco isso, é um pouco mostrar que não é uma provocação da Sarah que tira o mérito do tarô, né? Eu estou colaborando com muito amor para o crescimento do tarô, né? Eu não estou deturpando o tarô, nem... eu estou profanando o tarô, mas é porque eu acho que profanar símbolos faz bem. Ou seja, a gente cresce como sociedade quando a gente trata o sagrado como profano e o profano como sagrado, e isso se movimenta. Então eu acho que a gente cresce quando a gente faz esse exercício, né? O tarô resiste a isso. As pessoas não. Então eu sou a favor de, né? Eu sou a favor de, né? Fazer isso com o tarô e não com as pessoas. Maravilhosa, porque o tarô resiste a isso, né? Eu já cheguei a falar aqui que o tarô deseja isso. Eu concordo. Ele quer ser manifestado. E ele vai achar lugares para se manifestar. Sem dúvida. É esse atravessar que a gente falou agora há pouco. Então, o tarô resiste a isso, e algumas pessoas não. Eu acho que isso... Mas acho que isso diz mais sobre o tarô do que sobre as pessoas. Total. Né? E fecha muito bem essa equação do tipo, tá, sofra, resista. O tarô, desde o seu nascimento até aqui, e eu acredito que para sempre, vai continuar pulsando. Uhum. E nunca vai se permitir engessar. Faço tuas palavras minhas. Eu vejo no tarô, Sarah, uma jornada. A jornada do herói, a louca. Tá louca! Do herói cis hétero. Que nos leva à individuação. A jornada do louco cis hétero. Não, sério. É uma jornada que leva a gente à individuação. Uhum. E você, eu queria saber, baseado nessa afirmação que eu trago, você como mulher trans, isso te tocou? Uhum. Isso aconteceu com você? Esse ser atravessada pelo tarô junto do processo de transição que você também estava passando na sua individualidade, esses dois processos se encontraram? Nossa, Diego, essa pergunta é muito complexa. Mas eu diria que em algum ponto sim. Eu acho que
primeiro a gente tem que manter um olhar crítico sobre, né, o processo de individuação. Eu acho que se a gente vai falar do Jung, né, como ele propõe e tal, a gente não pode esquecer também que ele era, né, um psicólogo da Europa e dentro de um contexto social, político, econômico daquela época. Mas eu acho que ele toca em questões que são pertinentes, né, a todas as pessoas, certo? Eu tenho um porém. Eu sou contra a universalização dos processos, né? Então eu acho que isso é um pensamento um pouco colonial, até beira o religioso ortodoxo, que existe só um caminho, né? Que existe só uma verdade, que existe só um tipo de manifestação divina. Então que todas as pessoas precisem de alguma coisa para poder, não sei o que, eu desconfio. Agora, se eu vou falar de mim, sim, esse processo de individuação, ele estava acontecendo, ele ganhou força quando eu comecei a transicionar, eu comecei a ser mais autêntica, mais genuína comigo mesma, e o tarô veio reforçar um pouco isso. O tarô veio me auxiliar a poder explicar o que eu não podia dizer com palavras, a poder mostrar de alguma maneira o que eu estava sentindo, porque eu não estava indo na terapia, ou seja, não estava falando, não estava tendo acompanhamento terapêutico, estava bastante sozinha quando aconteceu essa manifestação da máquina. Então eu acho que também foi não a viagem do herói, né? Mas um pouco falar aí, por que não pode ser a viagem da heroína também, né? E se essa heroína for trans, como seria também, né? Então, ampliar um pouco também, ao mesmo tempo quando eu falava ampliar a visão do tarô, eu acho que é também ampliar um pouco a visão do indivíduo, de direito, né? E a gente está caminhando nisso como sociedade, né? Eu acho que a gente vai caminhando. Então, sim, me senti tocada por tudo isso, por esse processo da individuação, e eu quis somente pintar com umas cores diferentes essa história. Muito bem. Obrigado por compartilhar isso. Concordo com você. E é isso, esse processo de individuação ele é bem genérico colocado assim. Mas quando tem o tarô na jogada, eu acho que ele leva a gente para esse lugar que você narrou, das possibilidades, né? Da não binariedade ou da extrema importância do feminino, das fichas, do redondo, do circular nas nossas vidas, que é tão soterrado, tão negligenciado, né? E que nos adoece. Porque a gente não está falando só, quando a gente fala de feminino, eu falo bastante disso por aqui, a gente não está falando só de corpo, de gênero, a gente está falando de muita coisa. Né? A gente está falando do subjetivo, da magia, da sacerdotisa. Que não é uma mulher, só. Muitas pessoas não binárias, trans e em processo de transição escutam a Louca Tarô, baseada nas suas vivências e experiências com o tarô. Que mensagem você acha que você pode deixar para esses ouvintes? Nossa, eu acho que essa é uma responsabilidade bem grande, assim, sabe? Então, se eu pudesse dar algum conselho, por essa vivência e experiência com o tarô que você fala, né? Que acho que está plasmado ali na máquina. Vamos lá. Eu diria que, primeiro, nunca é tarde para a gente mudar as coisas que a gente acha que tem que mudar na vida, né? E que também a cisgeneridade não é um destino, nem sequer um lugar de chegada. Mas eu acho que tem muita gente que é não binária, trans ou em processo de transição, né? As pessoas que... as trans não passáveis, né? As passivas incomíveis, as dissidentes, as que são monstras mesmo, né? É para elas que vai meu conselho, né? Tipo, a cisgeneridade não é o destino, nunca é tarde para a gente encontrar um lugar novo para estar e habitar. E eu acho que a gente também tem que se acostumar com viver no exílio. A gente vive vidas exiladas, muitas vezes. A gente vive em terras estrangeiras. Somos minoria, e eu acho que seremos minoria. E isso não tira o nosso poder, nem a nossa cercania com a divindade, nem
a nossa potência. Só que eu acho que conhecimento é poder também. Não. Alguma coisa mais tranquila? Não, eu adorei. Que conhecimento é esse que empodera? De si mesma. Ou de si mesmo, ou de si mesmo. Eu acho que é o autoconhecimento que empodera. E o tarô ajuda muito nisso. Isso que eu ia falar. Uhum. Maravilhoso. Às vezes é por isso que essas pessoas estão aqui ouvindo, de repente o tarot já tá tocando e auxiliando essas pessoas de alguma maneira, nem que seja através de palavras, como um podcast. Sem dúvida. Muito bonito. Vamos olhar um pouco mais pra frente. Né? Já falamos bastante aí de uma história recente e bem intensa, bem bonita, bem complexa. Eu gosto de usar o termo tarô futurista. Quem me acompanha já ouviu esse termo por aqui. Que se refere ao tarô contemporâneo, na verdade, mas que tenta antecipar esse tarô do futuro. E eu acredito que a máquina de tarô cumpre esse papel. Nossa, eu fico muito honrada por essas palavras. Acho que eu fico pequena, mas eu aprecio. E eu acho que o tarô do futuro, acho que ele é plural, principalmente. Assim, eu acho que estamos vivendo numa época onde o tarô ele desenvolveu vozes muito diversas e infinitas reverberações da sua mensagem, né? E com infinitas caras e infinitas construções. Eu acho que esse é o futuro do tarô. Eu acho que a gente tá ali. Tá, né? Uhum. Eu também acho. Que bom. Eu tinha feito aqui um comentário, né? Você sabe que o Crowley, né? O Aleister Crowley, ele se considerava o arauto da nova era, né? Da era de Aquário, a era de Horus, que ele estava inaugurando com o tarô dele, com o livro de Thoth, essa nova era, né? Então, quando você fala, tipo, eu acho que a máquina que faz isso, eu acho que o Crowley tá se revirando no túmulo. Eu acho que fazem de maneira muito diferente. Eu acho que ele tava ali numa brisa total outra. E é aquilo, né? Experiências diferentes, continentes diferentes. Tempos diferentes, pessoas diferentes. Concordo. Mas ele... É uma viagem... Eu gosto da viagem do Crowley. Uhum. Mas a tua é muito mais realista. Muito mais distópica, muito mais apocalíptica. Combina muito mais com os últimos anos que a gente tem vivido. E não rompe com a visão dele, que é muito mais esotérica, digamos assim. Sim. Não, inclusive o Crowley me ajudou muito a formar Ele ia as na arcanas. sua casa. Ele ia lá. Ele foi lá, tal, Leviatã, como é que ele chamava? Ele não era Leviatã, era o Anticristo, basicamente, né? Ele foi lá em casa, foi. Não, a visão dele das arcanas menores me ajudou muito a construir imageticamente as minhas, porque ele reduzia a frases, né? A frases-chave, as arcanas menores. E isso me ajudou muito quando eu estava estudando a tentar redesenhar com algum tipo de influência dele. E por falar em modernidades, futuro, você disponibilizou oficialmente as artes do seu tarô para que qualquer pessoa pudesse baixar e fazer a sua própria impressão. De forma legal, não é pirata. A pessoa pode baixar e imprimir. É isso mesmo? É isso mesmo, O que te motivou a fazer isso? Porque você também vende o deck, né? Então, quem tá ouvindo e tá curtindo o papo, já entra lá em contato com a Sara para adquirir, porque é babado esse deck. Mas também ela fez esse movimento que reforça o futurismo do seu trabalho. Me conta o que te motivou a fazer isso e como faz, caso alguém tenha interesse, para baixar e imprimir. Muito bem. Eu acho que o que me motivou é exatamente, você disse, não é pirataria. Eu acho que o que me motivou é exatamente a pirataria. A gente, não sei você, mas eu cresci muito na época do MP3, onde a gente baixava música para ouvir, e eu era a favor disso. Sempre fui a favor do acesso à cultura de uma maneira livre, sem fechar o acesso monetário às artistas e os artistas que vivem disso, certo? Eu acho que a gente vai ter que encontrar algum tipo de equilíbrio algum dia, onde
não exista propriedade intelectual, né? Eu acho muito louco isso de que a gente tem uma propriedade intelectual, né? Como se as ideias pudessem ser cercadas, né, e defendidas com uma polícia que defende essa propriedade intelectual. E eu sou meio contra a polícia, para começar, né? Então, eu sou a favor da pirataria. Então seria um pouco hipócrita da minha parte reclamar que alguém está imprimindo. Então, para não ter treta, eu disponibilizo todas as minhas artes, dos livros que eu escrevo, que não são muitos, não é muita coisa, mas vem de coração e é meu ganha-pão. Só que eu acho que quem não tem possibilidade de acesso a isso, porque eu cobro, e às vezes as pessoas não têm dinheiro para isso, sobrando, não deveriam ser privadas do acesso às ideias e muito menos à cultura. Então, é por isso que eu disponibilizei tanto a máquina preto e branco como a máquina colorida, para quem quiser imprimir e ter o trabalho que eu tenho no fim das contas, porque eu tenho as mesmas imagens que estão na internet, eu imprimo numa gráfica, eu corto, eu ponho na caixa que eu montei e comercializo a mesma coisa que qualquer pessoa pode fazer na sua casa. É só acessar laterror.com que vocês vão ver que tem um link lá para o arquivo da internet, archive.org, tem o perfil de Laterror lá também, onde você acha tudo para baixar de grátis, na faixa, sem pagar nada. Muito moderno. Moderno e é um proto-anarquismo também. Sim. Quando você fez isso, eu sorri. Eu acho que a minha primeira reação foi sorrir quando eu li a informação, quando você postou. E falei, óbvio que ela fez isso. Porque a gente já tinha tido algumas trocas e você já tinha sinalizado esse pensamento e essa visão, né, das coisas. Então, quando você fez isso, eu falei, nossa, coerência o nome, né? Que gostoso, coerência. Muito bem. A disrupção, né? Falando de disrupção. Falando de A disrupção parece ser intrínseca a você. Eu acho. É Ao mesmo. trabalho, a você, aos seus pensamentos, né? Toda a provocação que você coloca na mesa e a forma como você conduz você e o seu trabalho. E, né, como eu sinalizei agora, essa é uma das características que eu mais admiro numa pessoa. A singularidade. E eu vejo isso em você. Existe uma maneira de cultivar isso rumo a uma vida mais autêntica e criativa. Tem como a gente semear e cultivar e chegar mais perto disso? Ou é intrínseco de fato, você nasce com isso, é teu, é um dom, ou não, é algo que pode ser trabalhado, a gente pode consumir cultura, arte, ter trocas inúmeras. Qual o caminho para a gente chegar um pouquinho mais perto disso que a Sara tem? Nossa. Primeiro que eu não tenho nenhum dom de nada. E é muito engraçado. Cultura, você falou, troca. Eu acho que sempre é benéfico você se alimentar de cultura. O quanto mais você puder, de troca com outras pessoas, o quanto você puder, você analisar por diferentes pontos de vista. Eu acho que isso, não importa o que você está tentando alcançar, eu acho que isso sempre é benéfico. Agora, tem umas coisas que você deve entender se eu digo assim. Parece que o fruto é meio doce, né? Mas a semente é bastante amarga. Eu não sei se eu diria para todo mundo plantar essa semente e procurar exatamente isso, porque é um pouco da sorte se você vai chegar em algum lugar ou outro. Eu não sei se é alguma coisa que você pode planejar, mas você pode analisar o que você tem e as suas ferramentas e tentar direcionar isso, né? E nossa, quem sou eu para, né, servir de exemplo? Tem que povoar a mente com pluralidade, né? Você tem que ir atrás de diferentes perspectivas, você tem que tentar... Se a gente está falando de um processo digestivo, né, que o tarô passa pela gente, atravessa, a gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que consumir coisas que sejam ricas em conteúdo simbólico ou conteúdo cultural, que sejam ricas em tradição, que sejam ricas em mensagens esotéricas, espirituais ou musicais, artísticas. Não sei exatamente a procura de cada pessoa, mas eu acho importante diversificar o que você está consumindo, já que estamos numa sociedade de consumo, então, né, vamos cuidar disso, já que é meio difícil não consumir hoje em dia, vamos cuidar da gente consumir coisa boa.
Tipo, a Louca Tarô Podcast. Eu gosto muito disso, né? De falar isso, principalmente para quem já estudou comigo, fez meus cursos. Porque até para a prática da taromancia, isso é importante. E tem muita gente que ouve o podcast que está estudando, que quer se tornar taromante. E não adianta, você vai atender um monte de gente diferente. E se você tem um arcabouço ali limitado, isso vai limitar também o teu acolhimento, a tua leitura, a tua percepção dos símbolos, né? O teu mergulho, né? Nos arcanos e nas tiragens. Então acho que trazendo até mais ainda para o nosso tema que é tarô, ter esse alimentar-se de cultura, arte, sei lá, vai ver um filme diferente que você torce o nariz, vai lá ver, nem que seja pra falar que, putz, não gostei de ver de fato, mas vi, entendi do que se trata. Assistir um noticiário, ler jornal, saber o que está acontecendo no mundo ao seu redor, saber as questões políticas, não se alienar, principalmente nos tempos de hoje, de fake news, de mentiras, de extrema-direita, de neofascismo, de todas essas coisas. A gente precisa estar informado e lúcido. Isso vai nos auxiliar em tudo, não só a ser uma pessoa criativa, mas a ser um ser humano melhor. Nossa Senhora. Amém. Você vai dar um curso presencial aqui em São Paulo. Então conta pra gente o conteúdo desse curso, quando é e como que faz para participar. Bom, agradeço muito o espaço, Diego, para poder falar disso, que é meio merchan, né? O curso é um curso de introdução ao tarô. Eu chamo de introdução ao tarô porque eu acho que estamos sempre engatinhando no tarô, né? Então não é um curso profissionalizante, não promete você ter 5 consultas semanais, não tem certificado, inclusive tem um anti-certificado, você vai saber menos do tarô do que você sabia quando você chegou, mas tem uma base teórica ali que a gente trabalha com maços históricos, como o de Marsella, o da Pixie, da Pamela Colman Smith, e o livro do Thoth, o livro de Thoth, do Aleister Crowley e da Lady Frida Harris, para ter uma base histórica e depois a gente toma a máquina de tarô como uma referência contemporânea e tocando muitos outros maços também contemporâneos, e a gente vai caminhando através das arcanas em 16 encontros, são 4 meses, é um curso longo para quem quer realmente mergulhar com o tempo, e serve tanto para quem está iniciando no tarô, para como quem acha que sabe muito de tarô também. Me permitam desconstruir essa visão. Uma das primeiras coisas que eu falo para quem chega num curso meu é: desmonta, desarma, deixa lá fora. Vamos ouvir e falar sobre hoje. Vamos brincar hoje. O que tem para aprender e ensinar hoje? E outra coisa que eu sempre digo também é que eu faço o curso também, ou seja, eu não estou dando o curso, eu estou fazendo o curso com quem está ali. Eu também estou aprendendo mais. Porque senão, né, não há coerência. Exato. E estamos frente a uma pessoa muito coerente. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Foi um prazer. Estou muito feliz por tê-la aqui. Quem me conhece sabe de perto o quanto eu sou seu fã. e o quanto o seu trabalho ressoou na minha vida e também me trouxe uma sensação de: putz, eu não tô sozinho, eu não tô louco. Não. Só a louca mesmo. A louca, com certeza. Sabe, trouxe a loucura do seu trabalho, da sua visão, trouxe lucidez. Trouxe... Não, tá tudo bem. Então se você tá precisando de um chacoalhão na sua visão do tarô, acompanha a Lateror no Instagram, faça curso, compra o deck, porque é demais. Vai tocar. Só posso agradecer você, Diego. É só o que eu consigo dizer. Fico muito feliz e honrada de poder participar aqui e de poder acompanhar o teu trabalho e poder estar somando também nessa grande caminhada que você tem no tarô. Espero que a gente possa caminhar juntos por mais um bom tempo aí, desbravando esse grande caminho do tarô, mas
Só sou muito agradecido a você. Obrigado. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo. Vem me contar como esse tema e mensagem arcana chegou até você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram, @aloucatarô. E para começar a estudar tarô hoje ou marcar sua consulta comigo, acesse o site aloucatarô.com.br. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Alouca. Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.